Pessoal, tudo bom? Eu sou Jack Brandão, aqui do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós, e mais uma vez estamos aqui para falar sobre o Apocalipse. De modo especial, nós vamos falar sobre o capítulo 4, capítulo 5, algumas imagens que são recorrentes e que são muito empregadas na iconografia cristã. Não só são, como foram muito empregadas, desde o românico, passando pelo gótico e chegando até nossos dias. Vale muito a pena, prestem bem atenção, há muitas imagens aqui que muitas pessoas nunca ouviram falar. Pergunto para vocês, vocês acham que o chifre, por exemplo, é sinal do demônio? Você acha então que um animal com vários chifres na cabeça, olhem aí, é o diabo ao exagero? Será que é só isso mesmo? Eu acho que... Bom, eu não vou falar nada, eu quero que vocês fiquem aí no vídeo para saber mais, tá bom? Então, aproveito, já vou falando, deem o like já nesse vídeo, faça isso, curtam o vídeo, assinem as notificações, ativem as notificações do sininho, que isso é muito importante, que todos os vídeos novos você recebe já de primeira. E também, pessoal, inscreva-se no canal, há muita coisa que nós falamos aqui sobre a imagem, eu tenho certeza que você vai gostar. E tem outra coisa, muitas imagens que nós acreditamos que sejam verdadeiras, nós vamos mostrar que nem sempre aquilo que parece é. Quer saber mais? Vem aqui, venha junto com a gente aqui. Daqui a pouco, depois da vinheta, a gente sabe mais. Então vamos lá, pessoal, é legal quando a gente para pensar e para ler o texto, que São João nos mostra que aquela voz que havia chamado ele logo no início, o chama para um lugar e ele atravessa uma porta. Bom, é muito importante lembrar, o que é a porta? A porta representa exatamente essa ideia de passagem, ou seja, ele estava num momento, e ele vai para um outro momento, ou seja, ele estava numa situação, ele passa para outra situação. Isso é algo muito interessante. Ao chegar a esse local, ele se depara com alguém. Mas quem é esse alguém? Um alguém que está sentado num trono. Então é importante nós pensarmos, se ele está sentado num trono, esse alguém tem poder. Então, este alguém sentado no trono tem poder. Só que o trono, aí nós temos uma outra questão. Você deve falar, cara, esse cara tira óculos, esse cara põe óculos. Deixa eu explicar para vocês antes de mais nada. Eu sou míope. E como míope, eu não enxergo longe, né? Então, mas para perto eu enxergo. Então eu faço minhas anotações aqui, eu tenho que ficar tirando óculos, põe óculos, tirar óculos. E eu não gosto de lente, entre nós aqui. Lente não fica, pra mim não fica legal. Mas enfim, isso é uma outra história. Só para comentar, para vocês não estranharem esse tira, põe, deixa pra lá. Então preste atenção. No trono havia alguém sentado. Isso é muito legal. Só que este trono, ele possui muitas imagens relacionadas a ele que são elencadas aqui, que vale a pena a gente lembrar e prestar atenção. Primeiro, envolvia este trono um arco-íris. Olhe, o trono representa poder. Só que o arco-íris, ele representa aquela ideia da antiga aliança. Lembra da aliança que aparece logo de Noé, que aí aparece Noé, ele acaba o dilúvio, então ele fica aí, aparece um céu, um arco-íris. Então este arco-íris, ele representa uma aliança, ou seja, a representação da bondade e do amor. Então nós temos juntamente ao trono, que representa o poder, nós temos também o quê? O arco-íris, que representa exatamente a bondade, o amor, o desprendimento do divino para buscar uma aliança com os homens. Esse é um ponto interessante. Outra coisa que é importante nós pensarmos em relação à questão do trono também, é que do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Isso tudo, pessoal, representa aquilo que nós chamamos de teofania. Então, o que é isso?
tudo aquilo que sai trovão, sai vozes, sai relâmpagos, é a representação do divino, é quando o divino se apresenta diante dos homens. Então é importante lembrar isso, então é a teofania de Deus. Então nós sabemos que este trono é um local de realeza, um local de poder, mas ele está coberto por um arco-íris, ele está envolto por um arco-íris que representa a questão da bondade, da questão da aliança, só que do trono saem trovões, relâmpagos, vozes, que representa a teofania, ou seja, este trono não é um trono qualquer, é um trono em que aquele que está lá, este alguém que está sentado, ele é alguém divino. Então é importante nós lembrarmos isso, tudo bem? Ao redor do trono, nós temos 24 anciãos. É importante nós lembrarmos que a questão do ancião ela é muito recorrente na antiguidade. Por quê? Porque o ancião eram aquelas pessoas mais antigas, mais velhas de uma tribo, de uma região, e eram os detentores do saber. Então, todas as vezes que nós falamos em ancião, nós temos de lembrar que é o detentor do saber. Diferentemente da nossa geração, ou das nossas gerações, ou da nossa contemporaneidade, que nós pegamos o velho e nós queremos matar, no bom sentido, porque as pessoas não querem mais saber de velho. Acha que velho é um traste, não sei, etc, etc, etc. Não vou entrar no detalhe, no mérito da questão, que é um absurdo, mas enfim. Antigamente, as pessoas idosas, elas representavam exatamente essa sabedoria. Então presta atenção, nós temos o trono, nós temos o arco-íris, nós temos a teofania, aquela turbilhão de trovão, raios, vozes estranhas, e nós temos diante desse trono 24 pessoas sentadas, 24 anciãos. Lembrem bem, 24 dividido por 2 dá 12. 12 também é um número meio perfeito para os judeus, os antigos hebreus. Nós temos de pensar o seguinte, nós tínhamos 12 tribos de Israel, 12 filhos de Jacó. E nós tínhamos, no Novo Testamento, nós temos os 12 apóstolos. Então 24 nós poderíamos imaginar, nós poderíamos ter em mente que 24 é exatamente a união, a soma entre o Antigo e o Novo Testamento. Entre as 12 tribos do antigo Israel, da antiga aliança, e os 12 apóstolos do Novo Testamento, da nova aliança, que somam 24. Então esses 24 anciãos representam na realidade o povo de Deus, representa o povo de Deus que está a caminho da salvação junto com aquele alguém, que é este elemento que representa o divino. Tudo bem? Esses 24 anciãos estão vestidos de branco. O estar vestido de branco representa exatamente isso. O branco, nesse caso, é a ideia da ressurreição, ou seja, eles estão ali para dar testemunho do ressuscitado, que no caso é Jesus. Além disso, eles estão coroados. Então, a coroa representa exatamente isso, a questão do poder. Então, este povo de Deus tem esse poder de não de julgar no sentido do julgamento como nós conhecemos, mas no sentido de participar, de dar o seu testemunho junto ao povo de Deus. É muito importante nós pensarmos que essa imagem do homem, de alguém no trono, cercado por esses 24 anciãos, ela foi uma imagem muito recorrente, de modo especial no românico, olhem as imagens, como também no gótico. Então, nos tímpanos das grandes catedrais góticas e romanas, havia a representação do juízo final. Então, nós tínhamos Jesus sentado, como Pantocrátor, rodeado por esses 24 anciãos e fazendo julgamento dos bons e dos maus. Tudo bem? Muito bom. Agora, há uma outra questão que o Apocalipse vai mostrar,
que vale muito a pena a gente prestar atenção. Ao redor, circulando este trono também, ao redor dos tronos, havia 4 seres vivos. Então, havia o leão, o touro, a águia e o homem. Esses 4 seres vivos, na realidade, vão representar a totalidade dos seres vivos na Terra. Lembram? 4 que eu falei para vocês, é o número da Terra. Então, 4 seres vivos, os 4 elementos, os 4 ventos, os 4 cantos da Terra. Tudo bem? Então, esses 4 elementos, esses 4 seres, é a extração do livro de Ezequiel. Ou seja, lembra que eu falei também para vocês que a ideia apocalíptica, ou seja, o gênero apocalíptico é um gênero da antiguidade, ou seja, é um gênero que já havia sido trabalhado no Antigo Testamento. Então Ezequiel vai falar desses 4 seres. E esses 4 seres que vão rodear o trono, na realidade, eles vão servir para a igreja como a representação dos 4 evangelistas. Então, cada um deles vai ter uma representação. Então, nós vamos ter Marcos, o leão, João, a águia, Mateus, o homem, e Lucas, o boi. Então, é importante nós termos essa representação, então essa ideia dessas imagens que vão ser recorrentes na própria iconografia cristã ao longo das gerações. Voltando à questão dos tímpanos das igrejas, olhem de novo aí. Então nós temos esses 4 seres que vão representar a totalidade dos seres vivos ao redor do trono deste alguém. Tudo bem? Muito bom, vamos lá. Uma outra questão muito importante deste alguém que está sentado no trono é que este alguém traz na sua mão um livro. É lógico que o livro não necessariamente seria um códice, que é o livro que nós temos hoje, nesse formato aqui. Lembrem, o códice é algo razoavelmente novo. Era muito caro se fazer isso, então normalmente havia o papiro. E este livro estava selado. O que é selado? Selado, selo para nós é a ideia do selo postal, né? Selo, na realidade, para este pessoal eram lacres. Então ele possuía 7 lacres. Então que um a um deveria ser rompido. Para que você rompe um lacre? Para que você abre, por exemplo, você tem um pacote, você corta aquela fita. Isso é romper um lacre. Por que você faz isso? Porque você quer entender, você quer saber aquilo que tem dentro da caixa. Então, olhem a simbologia presente no Apocalipse. Então nós temos o alguém sentado num trono. Esse alguém possui um livro na mão. E este livro possui 7 lacres. Olhe o número 7 de novo. Então sempre lembrem, são números recorrentes, são números da perfeição. Ok? Então, de repente, aqueles anciãos estão ali e todo mundo desesperado. Quem vai romper esse lacre? Não existe ninguém na terra que possa romper. Não existe ninguém no céu que possa romper. Não existe ninguém sob a terra que possa romper. E João, diante dessa situação, dessa imagem toda, desse conjunto de imagens, ele se põe a chorar. O que representa esse choro também? Representa muitas vezes a impotência do ser humano diante do caos, ou diante do caos no sentido do caos divino, porque aquilo você se vê diante do divino, da representação do divino, diante de todas essas imagens que eu estou mostrando para vocês, e o homem se sente totalmente impotente diante dessa situação. Um dos anciãos, por exemplo, vai virar para ele e falar: calma, João. O cordeiro vai abrir os lacres. Lembrem,
Cordeiro é a representação normalmente de Jesus. Quem deu essa representação para Jesus? João Batista, no batismo de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Aqui nós temos de abrir um parêntese. Por que se fala tanto em Cordeiro na Bíblia? Lembrem, o Antigo Testamento, a religião que a gente pode chamar a religião mosaica, de Moisés, ela era calcada em sacrifícios cruentos. Havia dois tipos de sacrifícios na antiguidade, não só entre os judeus, mas também entre os outros povos romanos, gregos, etc. Havia os sacrifícios cruentos e não cruentos. Sacrifício cruento era aquele que você pegava um animal e matava e oferecia para a divindade. Então você pegava alguns animais. Quais eram os animais normalmente que eram sacrificados? O boi, o cordeiro, a cabra, o bode muitas vezes. Então eram vários animais que eram sacrificados. Daí o nome cruento. Cruento no sentido até de crueldade, de matar mesmo. Havia os sacrifícios não cruentos, que era quando você pegava, por exemplo, parte da colheita e queimava. No sentido, por que você queimava? Porque você está sacrificando, é um sacrifício que você oferece para os deuses. Então não esqueça, ao queimar essa parte, a fumaça elevaria esses dons ao divino. Então o cordeiro, ele era uma das vítimas mais importantes, vamos dizer assim, uma das mais empregadas no sacrifício judeu. Então o cordeiro deveria ser limpo, sem mancha, sem mancha alguma. Ele deveria ter uma certa idade. Então ele era cortado o pescoço e era sacrificado e era queimado como oblação. Na realidade eles queimavam a gordura, né? A carne os sacerdotes comiam, né? Bom, então é importante nós termos a ideia do cordeiro. E quando João vê o cordeiro se aproximando e aquele ancião fala, olha, só o cordeiro, só que ele não fala cordeiro primeiramente, ele fala assim, o leão de Judá. Olha um monte de animais aqui. Então quem é o leão de Judá? O leão de Judá na realidade era Jesus. Depois ele falou cordeiro, olha, o cordeiro é que vai fazer. Só que o cordeiro aparece com 7 chifres e com 7 olhos. Para nós, os chifres representam, nós temos a ideia de achar que esses chifres representam o demônio, o mal. Pessoal, não. Os chifres, nessa representação iconográfica, ele representa o poder. Então, se o cordeiro tem 7 chifres, na realidade quer dizer o quê? Ele tem o poder total. Então, a morte do cordeiro, ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz, deu a ele todo o poder. Tudo bem? E além de poder, mas não no sentido do poder de dominação, de destruir, é o poder sobre os vivos e os mortos, ele tem 7 olhos. Que representa, então, 7, lembrem, é sempre a eternidade. Então, 7 olhos significa o quê? Aquele que enxerga tudo, aquele que vê tudo. Então, não há como esconder nada do cordeiro. Então, o cordeiro foi imolado, mas por meio da sua imolação, ele irá reinar sobre todos. Bom, falei muito, já me estendi demais. Eu peço mais uma vez para vocês que fiquem conosco, que deem um joinha no nosso vídeo, que assinem as notificações do sininho e que se inscrevam no canal. Na próxima semana, na outra semana, nós teremos mais, tá bom? Bom, façam perguntas, pessoal. Eu acho que é muito importante. Eu vou falando, tem hora que é tanta informação e eu quero evitar ser muito longo aqui. Eu quero apontamentos diretos. Eu acho que fica mais legal para vocês, tá bom? Bom, espero que tenham gostado mais uma vez. Nos curtam no Facebook também e no Instagram, tá bom? Tchau, pessoal, até mais.